Cumprimento a amada igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Jesus. Estamos felizes por estar na presença do nosso Deus. Deus, Ele já tem falado por intermédio dos louvores, de cada oportunidade que foi ministrada nessa noite, mas Deus, Ele tem algo mais a falar ao teu coração, tenho certeza. Você que trouxe a sua espada, a sua palavra, abra comigo na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20. Efésios, capítulo 3, verso de número 20. Amém, amados? Amém. Texto sagrado diz desta maneira: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Mais uma vez, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Feche os olhos, oremos. Amado e soberano Deus que estás nos céus, nós glorificamos o teu santo nome por estarmos nessa noite na tua presença, porque, Senhor, sabemos que, Deus, na tua presença nós somos abençoados. Portanto, Deus, nessa noite estamos aqui para ouvir, Senhor, a tua voz. O Senhor já tem falado por intermédio dos cânticos, dos louvores que foram ministrados, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra rema, uma palavra revelada ao coração dos teus filhos nessa noite. Portanto, Deus, como pregoeiro da tua palavra, eu te peço encarecidamente que o Senhor venha me usar com poder, com autoridade, na plena ousadia do teu Espírito Santo, segundo aquilo que o Senhor já tem revelado ao meu coração. Fala com a tua igreja nessa noite, ó Pai, e que esta palavra, Deus, de forma gloriosa, que ela possa, Senhor, estar transformando vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que toda barreira, impedimento, que tudo aquilo que venha se levantar contra, Senhor, a ordem deste culto nessa noite, caia por terra. Meu Deus, envia anjos ministradores nessa noite, espíritos ministradores, a qual, Senhor, foram enviados para estar ministrando a vida dos salvos. Portanto, o Senhor coloca, Senhor, neste lugar anjos, Senhor, do teu exército celestial, anjos com espadas desembanhadas para lutar contra todo o mal nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito que venha querer roubar a atenção da igreja, eu repreendo nessa hora. Todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra. Pai, se porventura entrou alguém aqui preocupado, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, acalmar este coração nessa noite. Meu Deus, em o nome de Jesus, me usa, Senhor, na tua presença. É a oração que faço a ti, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Podeis tomar o teu assento, por gentileza. Glória a Deus. Deus, nessa noite, Ele tem colocado essa palavra ao meu coração, e eu quero estar ministrando nessa noite no seguinte tema: Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Aleluia. Quantos creem que Deus vai te surpreender nessa noite? Irmãos, no versículo 20 do capítulo 3 de Efésios, é um versículo que eu gosto muito, e eu, nesse dia de hoje, eu meditava uma palavra para estar trazendo a igreja, e Deus me trazia esse versículo ao meu coração. Eu ministrei alguns dias atrás sobre essa palavra na cidade de Tarumã, na comunidade Palavra Viva, e nessa noite eu quero trazer a você também essa mensagem. Eu creio que assim como Deus operou naquele dia na cidade de Tarumã, Ele vai operar hoje, porque essa palavra é viva e eficaz e é poderosa para agir em nossas vidas. O versículo de número 20 que nós acabamos de ler diz que o nosso Deus, Ele é poderoso. Vira para o seu irmão e diga assim: irmão, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer tudo
Deus, Ele é poderoso para fazer tudo. Quando nós meditamos nesse versículo, e onde o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Irmãos, quando eu leio aqui que o nosso Deus, Ele é poderoso, logo me vem à mente um título do Senhor, que Ele é conhecido na sua palavra. A Bíblia Sagrada nos diz aqui em Gênesis, capítulo de número 17, verso de número 1, que Deus, Ele se manifestou a Abraão, e Ele disse a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus então, Ele se manifesta a este homem chamado Abraão. Deus faz promessa para Abraão, dizendo: olha Abraão, você ainda não tem filhos, a tua mulher é estéril, vocês dois já são avançados em idade, mas saiba de uma coisa, Abraão, eu vou te dar um filho, e a tua descendência será tão grande, de forma que se alguém conseguir contar as estrelas dos céus, e a areia que está à beira da praia, também conseguirá contar a tua descendência. E a Bíblia Sagrada nos diz que Abraão, ele creu no Senhor. Abraão, em momento algum, ele duvidou da promessa de Deus. Quando nós lemos Romanos, capítulo número 4, o apóstolo Paulo, ele trazendo um relato acerca ali da passagem da promessa de Deus a Abraão no livro de Gênesis, o apóstolo Paulo diz que em momento algum, Abraão, ele duvidou de Deus, mas ele se fortaleceu na fé, crendo que Deus era poderoso para cumprir tudo aquilo que havia prometido a ele. E a Bíblia Sagrada nos diz que Abraão, ele sendo chamado para um lugar desconhecido, para um lugar que ele não conhecia, ele partiu e ele somente deu ouvido à voz de Deus, saiu sem saber para onde ia, mas ele confiou naquele que tinha feito a promessa, porque ele era poderoso para fazer infinitamente mais na vida dele. E uma das coisas que me chama a atenção é que a Bíblia Sagrada nos diz que havia um agravante terrível na vida de Abraão. Além de ele ser avançado em idade, o apóstolo Paulo nos diz que ele já tinha perdido a sua virilidade. Abraão já não era mais um homem viril. A Sara também havia um grande agravante, além de ela ser estéril, pela sua idade avançada. A Bíblia Sagrada nos diz que já havia cessado o ciclo menstrual de Sara. Trazendo isso aos olhos da medicina hoje, seria impossível aquele casal gerar um filho. Mas o Deus que prometeu, meu querido, Ele contraria a medicina. O nosso Deus, Ele não trabalha com a lógica humana. O nosso Deus, Ele não trabalha com a razão humana. Mas o nosso Deus, Ele confunde a lógica, Ele confunde a razão. Por quê? Porque a fé, meu querido, está acima de tudo. E se nós tivermos fé naquele que nos chamou, naquele que é fiel para fazer infinitamente mais, ainda que você esteja vivendo hoje, quem sabe uma circunstância totalmente contrária daquilo que Deus tem prometido a você, somente creia, meu querido, daquilo que saiu da boca de Deus, palavra nenhuma cairá por terra, mas aquele que fez a promessa, Ele vai cumprir pela promessa da tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então Abraão, ele não olhou para as circunstâncias contrárias. Se ele fosse olhar para o seu próprio corpo, ele não conseguiria gerar jamais um filho. Se ele fosse olhar para a dificuldade de Sara, sendo ela estéril, sendo já avançada em idade, jamais eles herdariam um filho. Mas ele olhou para aquele que prometeu, e ele teve por fiel o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, aquele que havia aparecido a ele e havia se manifestado dessa forma. Olha Abraão, eu sou o grande El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então eu digo você que está aqui nessa noite, eu não sei qual é a circunstância contrária que você tem vivido, eu não sei qual é a dificuldade que você tem atravessado. Quem sabe você olha para a tua vida hoje, e quem sabe, meu querido, você tem olhado e as coisas estão totalmente contrárias, as coisas parecem que estão de ponta cabeça. Você que tem a promessa na tua vida de Deus salvar os teus familiares, quem sabe você tem olhado para a vida da tua família, parece que não tem mais jeito. Você olha para a vida daquele homem e mulher, parece que a cada dia mais ele está pior. Parece que você olha para a vida do teu filho e não há mudança nenhuma. Mas tenha certeza de uma coisa: se Deus prometeu, se Deus disse que vai salvar, a salvação ela vai entrar na tua casa, queira Satanás ou não, queira
E a Bíblia Sagrada diz que Abraão ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E a palavra do Senhor nos diz que passou-se o tempo. Quando Abraão ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos de idade. Agora Abraão estava com 99 anos e nada da promessa se cumpriu. E ele, certo dia, sentado à porta da sua tenda, ele levanta a sua cabeça e ele avista 3 varões que estavam se aproximando da sua tenda. E a palavra de Deus nos diz que um daqueles varões era o próprio Senhor. O que estava acontecendo ali era uma teofania, era uma aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E o Senhor então começa a conversar com Abraão, e o Senhor disse para Abraão dessa forma: olha, Abraão, por esse tempo determinado, daqui 1 ano, eu voltarei a ter contigo, e Sara, tua esposa, vai estar com o filho no colo, vai estar com o filho nos braços. E quando Sara, estando ela na sua tenda, ouviu o Senhor dizendo isso, a Bíblia Sagrada nos diz que Sara era riu, e ela disse consigo mesmo: olha, porventura terei eu algum prazer ainda estar segurando uma criança em meu colo, e estar amamentando uma criança? E Deus que conhece todas as coisas, Deus disse para Sara: olha, Sara, por que você está rindo? Porventura há alguma coisa que eu, Senhor, não possa fazer? Há alguma coisa que eu não possa fazer na vida do ser humano? E Sara então ela nega, dizendo: Senhor, eu não ri. Mas o Deus disse: olha, eu vi que você riu. E ele novamente torna e diz: olha, por esse tempo da vida eu voltarei, e daqui 1 ano você vai estar com uma criança nos seus braços. E a Bíblia Sagrada nos diz que passado 1 ano, Sara deu à luz a Isaac. Os filhos tão esperados daquele casal nasceu. Por quê? Porque eles confiaram no Deus Todo-Poderoso. Uma das coisas, aleluia, que me chama a atenção é que Abraão ele não pôde ver todo o cumprimento da promessa, porque ele partiu para a glória. Mas a promessa de Deus para a vida dele, que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. E uma das coisas que eu acho maravilhoso na promessa, na palavra de Deus, é que a promessa de Deus na vida de Abraão era tão maravilhosa, que todas as vezes, meu querido, que em qualquer lugar que o nome do Senhor Jesus Cristo ele é pregado, e uma alma ela ergue a sua mão, aceitando a Jesus Cristo, o descendente de Abraão pela promessa, como o Senhor da sua vida, Deus ele acrescenta um filho espiritual a Abraão, e ele cumpre na vida de Abraão aquilo que prometeu até o dia de hoje. Cada salvo que entra para o rebanho, cada salvo que entra para o redil do Senhor, é mais um filho que Deus acrescenta a Abraão. A palavra de Deus diz que o Senhor ele estava passando por Jericó, e após, aleluia, Jairo, melhor, após Zaqueu ele ter recebido a Jesus na sua casa, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, estando à mesa, Zaqueu ele se levanta e ele diz ao Senhor: olha, Senhor, eu, se alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, eu vou vender os meus bens e eu vou repartir com os pobres. E Jesus então ele diz àqueles que estão à mesa: hoje a salvação entrou também nesta casa, porque este também é um filho de Abraão. Então a cada salvo a promessa se cumpre na vida de Abraão. Então Deus cumpriu na vida de Abraão além daquilo que Abraão esperava. E nessa noite eu profetizo que Deus ele vai cumprir na tua vida além daquilo que você imagina, além daquilo que você espera. Talvez você esteja buscando ao Senhor por algo, mas eu quero dizer para você, como profeta de Deus, Deus vai te surpreender. A bênção vai ser tão grande que quando acontecer na tua vida, meu querido, você vai dizer consigo mesmo: olha, eu estava buscando, mas eu não esperava que o Senhor fizesse as coisas dessa maneira. Tamanho vai ser a bênção, tamanho vai ser a vitória, que você vai ficar surpreso. Deus vai te surpreender, assim como surpreendeu Abraão. Deus fez muito mais, muito abundantemente mais além daquilo que Abraão esperava. Por que eu digo isso? Abraão esperava uma descendência terrena, mas além de Deus cumprir a Abraão, dando a ele uma descendência terrena, que são a nação de Israel, a nação física, Deus também deu a Abraão uma descendência espiritual, que é a igreja, o Israel de Cristo hoje.
Israel. A Bíblia Sagrada diz que Israel estava cativo no Egito. Deus, Ele mesmo havia dito a Abraão, dizendo a Abraão: a tua descendência será subjugada por 400 anos, mas depois eu descerei com mão forte, eu trarei a tua descendência para a terra das tuas peregrinações. E a Bíblia Sagrada diz que quando chegou o tempo, os filhos de Israel estavam escravizados na terra do Egito. O jugo da servidão era tão grande que Israel gemia, e por eles estarem sofrendo, porque a palavra de Deus diz que estando eles ali cativos na terra do Egito, eles estavam sendo escravizados, tendo que trabalhar arduamente na fabricação de tijolos de barro, tendo que amassar barro misturado com palhas e fazer tijolo para construções. E o jugo era tão grande, a opressão era tão grande, que os filhos de Israel se lembraram que eles tinham um Deus, eles se lembraram dos deuses dos seus antepassados, e eles começaram então a clamar a Yahvé, e o clamor daquela nação chegou ao ouvido de Deus, e Deus então ele se recordou da promessa que ele tinha feito a Abraão, e Deus então levanta um homem chamado Moisés. Deus chama esse homem dizendo: olha Moisés, eu vou te enviar na terra do Egito, para você libertar o meu povo da escravidão daquela terra. E a palavra do Senhor nos diz que quando Moisés ele recebeu esse chamado, Moisés ele disse: mas Senhor, quem sou eu? Eu sou um homem pesado de língua, eu não sei falar direito. Mas Deus disse a Moisés: Moisés, quem fez a boca do homem? Porventura não fui eu? Portanto, aquilo que eu te mandar dizer, você vai dizer. E eis que Arão, teu irmão, também vai estar saindo ao teu encontro. Ele te será por boca e você lhe será por Deus. Aleluia! E a Bíblia Sagrada diz que assim aconteceu. Moisés foi até o Egito. O homem que outrora tinha saído fugitivo do Egito, ele volta agora. E a palavra do Senhor nos diz que ele operou grandes sinais na terra do Egito. E através das 10 pragas, o coração de Faraó, que estava endurecido, ele se despedaça e ele deixa o povo então sair. Mas a Bíblia Sagrada nos informa que após Israel ter saído da terra do Egito, novamente o coração de Faraó ele se endurece. E Faraó diz: olha, por que eu fiz isso? Por que eu permiti que Israel saísse? Ele então ajunta os seus carros de guerra, e ele ajunta o seu exército para sair em perseguição aos filhos de Israel. E a Bíblia Sagrada nos diz que Israel está acampado junto ao Mar Vermelho. E quando nós conhecemos a geografia daquele lugar, a palavra de Deus diz que eles estavam em Piairote, era uma região montanhosa. De um lado era montanha, do outro lado era montanha. Israel estava no meio de um vale, à frente era o Mar Vermelho. E quando Israel olhou para trás, eles viram um exército de Faraó que estava ao seu encalço. E quando Israel se sentiu nessa condição, estando eles encurralados, eles começaram então a murmurar e a dizer para Moisés: Moisés, por que você nos tirou da terra do Egito? Porventura não havia sepulcro suficiente no Egito para você nos trazer a este deserto, para sermos presas na mão dos egípcios? Mas a palavra de Deus diz que Moisés mandou aquele povo se calar. Moisés disse: olha, calai-vos e vede o livramento do Senhor vosso Deus para convosco. Irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos, aleluia, que Faraó ele simboliza Satanás. Nós vemos que Faraó ele não vai soltar facilmente as almas que estão no seu poder. É através de muita oração, é através de muito jejum, é através de muita batalha espiritual que nós ganhamos essa guerra, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Mas eu tenho a certeza de uma coisa, meu querido: talvez você, lá na tua família, tem alguém que está cativo nas garras do diabo, que tem sido oprimido, que tem sido escravizado nas mãos de Satanás. Mas eu quero dizer para você nessa noite que quando Deus se levanta como libertador, ninguém pode impedir Deus de estar libertando a tua família. Ninguém pode impedir Deus de estar libertando teu filho que está envolvido nas drogas, a tua filha que está envolvida na prostituição, aquele homem que está preso na bebedice. Meu filho, ninguém pode impedir quando Deus ele se levanta para libertar. Assim como o Faraó não conseguiu impedir, aleluia, Israel de chegar
Os problemas são tantos. Você olha para um lado é problema, você olha do outro lado é problema, você olha para frente e existe um mar que é um impedimento, você olha para trás, o inimigo está ao teu encalço. Mas eu digo para você nessa noite, assim como Deus, Ele abriu o mar vermelho para Israel passar, Deus nessa noite também Ele é poderoso para estar libertando você dessa situação. Deus Ele é poderoso para abrir uma porta na tua vida. Quem sabe que o que das coisas estão fechadas, quem sabe que o que você olha de um lado não tem solução, você olha do outro não tem solução, mas Deus Ele é poderoso para abrir uma porta de escape na tua vida nessa noite. Eu tenho a plena certeza daquele que diz que Ele tem a chave de Davi nas suas mãos, e a porta que Ele abre ninguém fecha, a porta que Ele fecha ninguém abre. Ele é poderoso para abrir na tua vida essa porta, Ele é poderoso para estar dando a você um escape, assim como Deus abriu aquele mar vermelho para o seu povo passar naquele dia. Talvez você precise hoje de uma porta aberta, talvez as portas estão fechadas, mas essa noite clame aquele que tem a chave. Igreja, não existe porta que o nosso Deus não possa abrir. Quando nós lemos em Isaías capítulo 45, nós vemos a promessa de Deus na vida de um homem chamado Ciro. A promessa de Deus na vida do rei Ciro era uma promessa tão grande, porque ela falava sobre a conquista da cidade de Babilônia. Quando você estuda a história dessa cidade, você vai ver que Babilônia era uma grande fortaleza. Segundo os estudiosos, somente as suas muralhas tinham mais de 60 metros de altura. As suas muralhas eram tão largas que 2 carros de guerra passavam por cima das muralhas, rodeando a cidade, guardando dos inimigos. Então, humanamente falando, era uma cidade impossível de ser conquistada. Mas o Deus que tem a chave em suas mãos, o Deus que abre qualquer porta, no capítulo 45 de Isaías, Ele fez uma promessa na vida do rei Ciro, e Ele chama Ciro de servo, dizendo: a ti digo, a ti Ciro, meu servo, eis que as portas estarão abertas, eu irei à tua frente, eu despedaçarei os ferrolhos, eu quebrarei as prisões, e as portas estarão abertas e não se fecharão. E quando nós estudamos a história bíblica, nós vamos ver que Deus deu a Ciro uma estratégia, e ele conseguiu conquistar a cidade de Babilônia, e ele entrou pela cidade, pelas portas. Por quê? Porque Deus que tem a chave, ninguém pode impedir nada. Então nessa noite, meu amado, talvez você esteja aqui nessa noite, eu não sei o teu problema, eu não sei a tua luta, mas creia naquele que tem todo o poder. Creia que quando Ele quer abrir uma porta, Ele abre. Ele pode abrir uma porta de emprego, Ele pode abrir, meu querido, uma porta de escape para você hoje. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, assim como nós lemos nessa noite no texto de Efésios. E Deus Ele vai te surpreender em o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus deu uma ordem para Moisés, dizendo: olha Moisés, o que você tem na mão? Pega a tua vara, fere o mar vermelho. E a Bíblia Sagrada diz que quando Moisés ele feriu o mar vermelho, as águas do mar vermelho se repartiram, e houve ali um corredor no meio daquele mar, e o povo de Israel passou pelo mar vermelho a pés enxutos. E quando os egípcios tentaram entrar atrás deles, a Bíblia Sagrada diz que, chegando Israel do outro lado, Deus deu uma ordem, dizendo: olha Moisés, estende novamente a tua vara ao mar. E quando Moisés estendeu a sua vara, as águas do mar se voltaram, e todo aquele exército de Faraó morreram afogados no mar vermelho. E naquele dia Israel louvou ao Senhor. Naquele dia Miriam com as mulheres pegaram os seus tamborins, e eles louvaram dessa maneira: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por quê? Porque Deus operou maravilhas naquele dia, aquilo que o povo esperava, de um libertador. A Bíblia Sagrada nos diz que o nosso Deus libertou a Israel, e não somente isso, além de Deus ter tirado eles da escravidão. Quando nós lemos a Bíblia sobre a saída de Israel da terra do Egito, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus tirou o Israel muito rico da terra do Egito,
para darem tudo aquilo que Israel estava pedindo. E a Bíblia Sagrada nos diz que Israel saiu rico da terra do Egito, não somente foi liberto, mas saiu com grande riqueza. Eles despojaram os egípcios, eles viram seus inimigos mortos na beira daquela praia, eles viram que o Deus deles era o Deus Todo-Poderoso, era o grande El Shaddai, o Deus que era poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que eles estavam pedindo e pensando. Então, assim como Deus fez isso em Israel, Deus pode fazer isso a nossa igreja do Senhor nessa noite. Nós que somos o Israel espiritual de Deus. Meu filho, Deus é poderoso para tirar do ímpio, para dar para o justo. Isso é bíblico. Deus fez isso com Israel. Deus tirou da riqueza dos egípcios e deu a Israel. Então Deus nessa noite é poderoso para estar tirando até mesmo do ímpio e estar dando para um justo que serve a Ele. Isso é bíblico. Assim como Deus operou através de Israel essas maravilhas, Deus Ele pode operar também na tua vida. O libertador está aqui nessa noite. Ele se chama Jesus Cristo Nazareno. Ele é aquele que quebrou todas as cadeias, todos os grilhões. Ele é aquele que venceu Satanás na cruz do Calvário. Ele é aquele que despojou os principados e potestades. Ele é aquele que tem nas suas mãos toda a riqueza que Ele está disposto a dar a todos nós que estamos buscando a Ele. Não somente riquezas físicas, mas riquezas espirituais que Ele tem para mim e para você nessa noite. E para estar finalizando, quando nós dizemos que Deus é poderoso para fazer, eu vejo Deus operando maravilhas na vida de um homem chamado Davi. Deus chama Davi quando Davi ainda era um moço. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele foi ungido pelas mãos de Samuel. A partir do dia que Davi foi ungido, o Espírito Santo se apoderou dele e nunca mais o deixou. E após ter passado algum tempo, a Bíblia nos diz que Jessé, seu pai, disse para ele: olha, vai levar provisões para os teus irmãos que estão em peleja. E Davi então ele saiu, ele obedeceu a voz do seu pai. E a Bíblia Sagrada nos diz que Davi, chegando ao acampamento de Israel, ele presenciou naquele dia algo que lhe deixou indignado. A Bíblia nos diz que no período de 40 dias, um homem chamado Golias, um homem que era um gigante da cidade filisteia de Gate, um homem com cerca de 3 metros de altura, ele desafiava as tropas de Israel. E ele dizia: olha, porventura não tem nenhum homem entre vocês que possa aceitar o desafio de lutar contra mim? Porque se qualquer homem do exército de Israel me vencer em batalha, nós os filisteus seremos vossos escravos. Mas se eu vencer esse homem em batalha, vocês, nação de Israel, serão nossos escravos. E a palavra de Deus nos diz que quando aqueles homens viram Golias fazendo esse desafio, todos eles fugiam de medo daquele gigante. E naquele dia, quando Davi chegou ao arraial de guerra, ele presenciou essa situação: o gigante desafiando o exército de Israel e todos aqueles soldados correndo de medo. E ele ficou indignado, e ele disse dessa maneira: não temas o coração de ninguém por causa desse gigante. Ele chega até o rei Saul e diz: olha, não temas, porque teu servo irá e pelejará contra esse gigante. E Saul disse para Davi: olha, você não pode pelejar contra ele, porque você ainda é um menino, ele já é homem de guerra experiente, você não vai conseguir vencer ele em batalha. E Davi lhe disse algo muito importante. Ele diz: olha, teu servo apresentava o rebanho do seu pai, e quando se levantava um leão para tomar uma das minhas ovelhas, eu ia após o leão e matava o leão. E quando se levantava um urso, da mesma maneira, eu matava o urso. E o Deus que me livrou da boca do leão, o Deus que me livrou da boca do urso, Ele também vai me livrar das mãos desse incircunciso filisteu, porque ele desafiou o exército do Deus vivo. Então, meu querido, veja a fé desse homem, veja a fé desse jovem. Davi, embora ele fosse jovem na sua idade, mas era um jovem que tinha conhecimento de Deus, era um jovem que ele tinha, e ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que quem Golias estava desafiando não era o exército de Israel simplesmente, mas Golias
Portanto ele disse: olha, quem é este incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Em outras palavras, Davi está dizendo: olha, Golias não está desafiando um exército de carne e osso, Golias está desafiando um exército do Deus vivo. Portanto eu vou contra ele, e nesse dia ele vai tombar por terra, porque aquele que me chamou, aquele que fez a promessa, ele também vai me livrar da mão desse filisteu. E quando das vezes, irmãos, nós estamos também diante do gigante, a exemplo de Davi, talvez não seja um gigante de carne e osso, talvez esse gigante na tua vida hoje seja um problema, seja uma adversidade, seja uma circunstância contrária que você está atravessando. E em vez de você olhar para o Deus que te chamou, para o Deus que te escolheu, você olha para o teu problema, você olha para a dificuldade, e você se esquece que você serve ao Deus Todo-Poderoso, você se esquece que o teu Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra, você se esquece que o teu Deus, ele é o mesmo Deus, que ele fez com que o sol parasse para que Josué pudesse batalhar contra os seus adversários. Você se esquece que o teu Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. Enquanto Davi fosse jovem, ele tinha conhecimento da sua identidade espiritual. E uma das coisas que me chama a atenção nesses dias, quantas pessoas estão há anos na presença do Senhor e ainda não têm conhecimento da sua identidade espiritual. O porquê que eu digo dessa forma, meu querido? Porque um dia você nasceu nessa terra, você tem uma identidade terrena, mas a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como Senhor da tua vida, você nasceu no reino do Espírito, você passou por um novo nascimento, e quando você passou por esse novo nascimento, você tem uma identidade nova, uma identidade espiritual. E se alguém pegar essa identidade para ler, vai estar dizendo lá nessa identidade: Everton, filho do Deus Altíssimo, filho do Deus Todo-Poderoso, filho daquele que pode todas as coisas. E muitas pessoas hoje se esquecem que é filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, meu querido, o que é esse problema para Deus resolver? O Deus que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que diz na sua palavra: operando eu, quem impedirá? Quem pode escapar das minhas mãos? Então, meu amado, nessa noite, independente da circunstância contrária que você está vivendo, independente dos levantes de Satanás na tua vida, independente dos Golias que tem se levantado contra você hoje, eu digo para ti nessa noite: não olhe para o tamanho do gigante, não olhe para o tamanho do problema, mas olhe para o tamanho do teu Deus. Se Davi fosse olhar para a altura de Golias, se Davi fosse contemplar a altura daquele gigante com 103 metros de altura, se Davi fosse olhar para a couraça de Golias, que pesava 60 quilos, era mais pesado do que ele, se ele fosse olhar para a lança de Golias, que pesava 20 quilos, ele não olhou para nada disso, mas ele olhou para o Deus que ele servia, ele olhou para o Deus que havia chamado ele, para o Deus que havia feito a ele a promessa, e por causa disso, ele saiu vitorioso naquele dia. Então nessa noite eu digo a você: esqueça, meu querido, tudo aquilo que tem se levantado. Talvez você chegou aqui nessa noite, só Deus sabe o que você tem passado, só Deus sabe como tem sido a tua vida. Os problemas são tão grandes que eles têm se tornado gigantescos na tua vida. É problema nas finanças, é problema na família, é problema no casamento, são problemas com os filhos, é problema no trabalho. Mas eu digo para você nessa noite, meu querido, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida hoje. Se você confiar, se você crer, da mesma maneira que Davi, ele creu. Se você enxergar, da mesma maneira que Davi enxergou, enquanto um exército inteiro estava recuando, Davi, um jovenzinho, aceitou o desafio de lutar contra aquele gigante, porque ele se lembrou que o Deus que havia livrado ele várias vezes, o Deus que havia dado livramento a ele da boca do leão, o Deus que havia dado livramento a ele da boca do urso, da mesma forma não deixaria ele sozinho, mas estaria com ele também naquela peleja, estaria com ele naquela batalha. Da mesma forma eu digo a você nessa noite: quantas lutas você já venceu, quantas adversidades você já atravessou, e você passou por elas vitorioso. Deus não te deixou sozinho, Deus não te abandonou, e não vai ser nessa luta que Ele vai te abandonar, meu amor. Não vai ser nessa luta que Deus vai te abandonar. Então nessa noite, aleluia, creia da mesma forma que Davi creu. Quem é esse circunciso?
ele não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou filho, aleluia, de Jesus Cristo. E o gigante vai tombar por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Deus me ensina através desse texto? É que quando os nossos inimigos se levantam contra nós, simplesmente não estão somente se levantando contra nós, mas estão se levantando também contra o Deus que nós servimos. Aleluia! Eu tenho muito medo disso, filho. Quando alguém toca em você, simplesmente não está tocando em você, mas toca também em Deus que você serve. E a Bíblia nos diz assim: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ai daqueles que tocam no ungido do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que somente como uma pedra Davi venceu aquele gigante. Golias tentou intimidar ele, dizendo: olha, vem, e eu darei a tua carne, as aves dos céus e as feras do campo. Mas a resposta de Davi para Golias foi essa: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu darei a tua carne a comer as aves dos céus e as feras do campo. E somente com uma pedrada aquele gigante caiu por terra, e com a sua própria espada ele foi morto pelas mãos de Davi. E naquele dia Deus fez com que aquele jovenzinho, que até então vivia no anonimato, fosse reconhecido por toda a nação de Israel. Quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo ele trazia ao meu coração uma revelação muito grande. Muitas das vezes as lutas que se levantam contra nós, muitas das vezes nós, por não entender o agir de Deus, nós murmuramos, nós indagamos a Deus: Senhor, por que isso? O porquê desse problema, o porquê dessa luta? Mas eu digo a você, Deus ele usa até mesmo das adversidades para te abençoar. Através daquela peleja, Davi ele ficou conhecido por toda a nação de Israel. Através daquela peleja, Davi saiu do anonimato. Por quê? Porque ele confiou em Deus. Da mesma forma eu profetizo que isso vai acontecer na tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa peleja não é para te matar, mas essa peleja é para te levantar. Essa peleja é para te exaltar. Essa peleja é para te fazer reconhecido. Essa peleja é para tirar você do anonimato, para que muitas pessoas reconheçam que você serve a um Deus verdadeiro, para que você serve a um Deus todo-poderoso. E a Bíblia Sagrada nos diz que a partir desse dia, Davi ele se torna o capitão da guarda de Saul, e Deus começa então a abençoar, até que chega o dia que Deus cumpre na vida desse moço e coloca ele sobre rei da nação de Israel, rei de toda aquela nação, porque ele confiou em Deus. Então aquilo que Davi esperava, Deus fez infinitamente mais. Então na tua vida não vai ser diferente, igreja. Na tua vida não vai ser diferente, meu irmão, minha irmã. Somente confie em Deus, somente espera no teu Deus. Não olhe para a circunstância, não olhe para o problema, mas somente creia que o teu Deus, ele é poderoso. Ele vai fazer muito mais além daquilo que você imagina, independente daquilo que você tem vivido. Deus, aleluia, ele tem todo o poder nas suas mãos. Ele tem o poder da natureza em suas mãos. Ele tem o poder dos céus. Aleluia, Jesus Cristo, ele diz: olha, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então se você é servo desse Senhor, creia que todas as coisas vão cooperar para o teu bem. O apóstolo Paulo diz, aleluia, que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração humano, são as coisas das quais Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus, ele tem preparado o melhor. Aleluia, ele diz pela boca do profeta Jeremias: pensei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então aquilo que você tem esperado, aquilo que você tem desejado no profundo do teu coração, Deus é poderoso para cumprir na tua vida. O teu filho vai ser salvo, a tua família vai ser salva, o teu sonho vai ser concretizado, o teu sonho vai vir à existência. Aleluia! Deus ele é poderoso para abrir mares aqui nessa noite. Você que tem esperado, você que tem buscado a Deus por um filho, assim como Deus abriu a madre de Ana, assim como Deus abriu a madre de Sara, ele é poderoso para operar o mesmo milagre hoje. Ele não mudou, ele não muda, ele é imutável, aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente vai ser o mesmo. O Deus que operou no passado
Vire para essa pessoa e diga para ela assim: irmão, creia, não duvide. Aquilo que você está esperando virá. Eu tenho certeza que Deus nessa noite falou ao teu coração. Eu creio que você que está passando por problemas, e muitas das vezes você se sente nessa situação que eu falei agora há pouco, cercado de problemas, parece que tudo está dando errado. Eu creio que você que entrou aqui nessa noite está nessa situação. O Espírito Santo ele fala comigo que muitas pessoas estão nessa condição hoje. Por isso eu tornei pregar essa palavra hoje. Eu não costumo repetir mensagens. Preguei essa palavra lá em Tarumã, mas Deus mandou pregar hoje, porque eu sei, através do Espírito Santo, que existem pessoas que necessitavam ouvir essa palavra. Aleluia. E você que se encontra nessa situação, até mesmo desesperançado, até mesmo pensando em parar com tudo, até mesmo pensando em jogar tudo para cima e até mesmo deixar os caminhos do Senhor, eu quero que você saia do seu lugar e venha até a frente em nome de Jesus. Não tenha vergonha, venha depressa. Eu quero orar pela tua vida no nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia! Deus é poderoso para operar o milagre. Quantos sonhos frustrados, quantos sonhos que parece que não saem do papel, quantos projetos que parece que jamais virão à existência, mas nessa noite o Deus Todo-Poderoso está aqui. O grande El Shaddai, Ele passeia em nosso meio nesta noite. Aleluia! Eu vou estar louvando a Deus comigo, e logo após eu vou descer e vou pôr as minhas mãos sobre a tua vida, em nome de Jesus. Medite na letra desta canção.